Não queria isso aqui? Ah, é verdade, me dá isso aqui. Como é o nome dele? Fala, pode falar. Bafinho, de Bafomé. Olha aqui, ó. Mas a participação desse bichinho é porque a gente tá falando de um filme de terror que faz jus, né, ao mês do terror na Netflix e em vários outros streamings, né, por conta do Halloween, que acontece no mês de outubro tradicionalmente. Está estreando um filme norueguês chamado Cadáver no catálogo da Netflix. Ele é um filme que mistura uma história pós-apocalíptica com pitadas de terror psicológico. A gente vai explicar pra você o que a gente achou desse filme, caso você queira saber, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. Faz 2 anos que a gente está lançando vídeo toda semana sem falhar. Quer dizer, semana passada, retrasada, a gente não lançou, né? A gente tirou férias depois de 2 anos. Mas enfim, também queria pedir para você entrar nas nossas redes sociais. Se você puder, se não for incomodar você. A gente tá no Facebook, tá no Twitter e também tá no Instagram. Um resuminho rápido da história de Cadáver, né? Nesse filme ele se passa numa Noruega pós-apocalíptica, onde todo mundo tá passando fome, todo mundo tá passando necessidade, e uma família tá, né, junto, tem o pai, a mãe e a menina, eles estão passando necessidade e tendo que se virar para poder lidar com a fome, lidar com a própria humanidade depois que aconteceu esse evento catastrófico nuclear que dizimou praticamente a civilização como ela era. Um dia, um homem acaba chegando na vila onde elas moram, né, onde essa família mora, e convida algumas pessoas para ir a um hotel. Dá um convite para eles para ir a um hotel onde vai ter muita comida. Além do que também vai ter uma peça de teatro do qual eles podem participar. Desesperados, né, essa família formada pela mãe, pelo pai e pela criança, eles aceitam o convite e vão para esse hotel. Chegando lá é tudo muito luxuoso, tudo muito bonito, etc e tal. Eles comem bastante, como prometido, né, eles são alimentados, só que é entregue a eles uma máscara, para que eles se diferenciem dos atores que estão espalhados pelo hotel. Acontece que é aí que a coisa começa a ficar pesada, porque o que foi prometido para eles não era bem aquilo que eles estão vendo ali no hotel. Muitas coisas estranhas começam a acontecer e eles precisam, obviamente, lutar para saírem vivos de lá. Essa é uma viagem absolutamente bizarra, é um filme totalmente bizarro, filme apocalíptico, né, pós-apocalíptico, geralmente tem essa pegada bem estranha, mas aqui o diretor Gerard Erdal, não sei se assim se pronuncia, peço desculpas se você for norueguês, mas é o segundo filme dele, ele tá aí, né, começando a sua carreira cinematográfica, e aqui ele entrega um filme que é visualmente muito impactante. Lembra em muitos sentidos vários outros filmes de terror psicológico que a gente assistiu, como por exemplo De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Em alguns momentos esse filme lembra um pouco a mesma atmosfera que a gente vê naquele tipo de filme. Assim também como usa, citando Kubrick novamente, o mesmo tipo de terror psicológico que foi visto em O Iluminado, com algumas cenas que ficam meio que presas na nossa cabeça, uns frames de umas coisas bizarras e estranhas que acontecem, ficam presas na cabeça da mesma forma que o Kubrick fez com a gente lá em 1980. Então fica evidente aqui que tem um enorme cuidado para criar o clima dessa história. Não só no começo, quando a gente vê o que aconteceu com o mundo, com a civilização, como também depois, lá no hotel, a suntuosidade do lugar e toda aquela coisa estranha que acontece que a gente não pode dizer. Tudo isso serve para criar um choque entre essas duas narrativas, né? O mundo pós-apocalíptico e um mundo onde tem ali um pouco mais de riqueza, um pouco mais de finesse, etc e tal. Para que esse resultado seja alcançado, é importante lidar com o figurino e também com a fotografia. Esse filme é muito bom nesses dois sentidos. Então, juntando tudo isso, nessa primeira metade do filme, todo o clima para a história é muito bem construído e prende a nossa atenção. Isso por si só já vale eu ia falar vale o ingresso, mas infelizmente a gente não está no cinema. Então vale você assistir esse filme, caso você queira, só pela primeira metade. Acontece que a partir da segunda metade, o filme se torna explicativo demais, você começa já a matar algumas coisas que estão acontecendo ali, você já consegue prever o que vai acontecer. E para um filme de suspense, um filme de terror, quando você consegue adivinhar o plot, é porque alguma coisa está errada. Mas antes de falar das coisas erradas, a gente queria destacar atuações. Tem muitos bons atores, alguns atores noruegueses são realmente excelentes, né, que são tradicionais lá na terra deles. Aqui a gente tem a Gitte Witt, é assim que fala? Sei lá, deve ser assim que fala, Gitte Witt. Mas ela interpreta a Leonora, que é a personagem principal, a mãe dessa família que vai lá pro hotel. A personagem dela tem algumas ambiguidades que tornam ela bem tridimensional e faz com que esta personagem seja a personagem principal dessa história. E a atriz consegue dar conta do recado, porque ela consegue passar pra gente essa dualidade
dentro dela, né? A gente não vai poder explicar exatamente porque você vai precisar assistir este filme. Mas você precisa saber que o personagem dela é o melhor trabalhado psicologicamente, também é o que tem mais história aqui dentro. E a atriz principal consegue segurar esta bomba na mão dela numa boa, o que demonstra que ela é uma ótima atriz. Mas voltando a falar do roteiro do filme, o legal desses filmes pós-apocalípticos, principalmente de uns tempos pra cá, é que eles também fazem um comentário social muito importante. Aqui nesse filme a gente pode interpretar várias ações como uma análise do comportamento humano em situações extremas, né? Como no caso, um mundo pós-apocalíptico, cercado de fome, cercado de privações. Como o ser humano reage a esse tipo de situação? Esse filme faz uma análise nesses quesitos também, e é uma coisa muito interessante de acompanhar. É uma pena realmente que o filme se torne previsível da metade em diante, porque se ele tivesse sido mais sutil na forma de desenvolver a história, ele seria um filme perfeito para assistir nessa época. Ou aliás, em qualquer época. Mas como eu falei, é um filme que, quando chega no final, ele deixa uma impressão que não é tão boa, porque ele parece usar alguns atalhos simplistas para poder resolver todo o mistério que cerca esse hotel, que cerca essa história toda. Principalmente no caso da Leonora, quando ela faz uma descoberta muito importante para o desenvolvimento dessa história, a forma com que ela faz essa descoberta é muito simplista. E isso atrapalha no julgamento final deste filme. Infelizmente, então, o filme, para nós aqui do canal 5 Tons, recebe 3 estrelas. A gente gostaria de dar mais estrelas para esse filme, porque ele tem uma premissa fantástica, uma premissa que realmente seria muito melhor se tivesse sido melhor trabalhada no seu final, para poder deixar a gente mais curioso, mais ansioso pelo que acontece, né? Em troca disso que a gente assiste e acaba sendo bem previsível. O filme tem 90 minutos, o filme é bem curtinho, ele entretém, a gente recomenda o filme ainda para você que está procurando uma opção de filme de suspense, de terror psicológico para assistir na Netflix. Obviamente a gente faz essa recomendação para você, mas com essas ressalvas que fazem com que o filme não seja tão bom quanto ele poderia ser. No caso desse diretor, como eu falei, ele está no seu segundo filme, mas ele é um diretor que promete entregar coisas melhores, porque a visão que ele tem desse terror psicológico é realmente uma visão muito interessante, que poucos cineastas atuais possuem hoje em dia, né, sem contar os veteranos, mas os mais atuais, tipo Robert Eggers, Ari Aster. É basicamente o mesmo estilo de visão de um filme de terror, que é aquela coisa de não precisar a todo momento dar o jump scare. Ele pode assustar você apenas usando imagens que ficam presas na sua cabeça por muitos dias. Se tem uma coisa que a gente pode elogiar de verdade nesse filme, é que ele consegue criar alguns frames que são poderosos no que diz respeito à sua permanência dentro da nossa cabeça. São algumas coisas que podem deixar uma pessoa perturbada, sim. O problema é que o roteiro acaba não sendo tão bom quanto poderia. Por isso, recebe de nós 3 estrelas. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui. E a gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix e de outros lançamentos de streaming também. Um abraço para você e a gente se vê.